E aí, galerinha, beleza pura? Hoje eu quero começar uma série de vídeos nova aqui no canal da High Torque. Eu quero falar sobre alinhamento de direção, a geometria veicular, e a gente quer abordar vários assuntos aí ligados a isso, a esse procedimento, porque vem causando aí muita dúvida na cabeça dos clientes de oficinas mecânicas, dos espectadores aí dos entusiastas. E o que a gente percebe é o seguinte: existem muitas informações desencontradas que, no lugar de ajudar, acaba prejudicando. Há um tempo atrás foi veiculado aí naquele programa da Globo lá, Automotivo Auto Esporte, falando sobre aquele procedimento de usar aquela ferramenta para cambagem, ou melhor, eles generalizaram, disseram que não se faz cambagem dos veículos, a não ser que o carro tenha regulagem de fábrica. Mas esse mesmo programa já tinha feito matéria semelhante, dizendo para não se assustarem com o procedimento. Então é meio que incoerente. Numa determinada época dizem que tudo bem, numa outra época eles condenam o procedimento, colocando como perigoso, colocou a coisa de uma maneira completamente diferente uma matéria da outra. E num congresso que teve de mecânicos, que eu participei, nesse congresso eu vi que o que me pareceu nesse congresso é que a preocupação da indústria está mais na comercialização de peças do que na solução dos defeitos dos carros a nível Brasil. É o que me pareceu. Não quer dizer que seja verdade ou não, mas é o que me pareceu. Quando quiseram crucificar quem fabrica esses equipamentos aí há praticamente 30 anos no mercado. Eu me levantei no dia, fiquei meio indignado, lembro disso. A cabeça ficou quente porque conheço vários colegas de profissão que trabalham corretamente, usam o equipamento de forma correta e não tem problema nenhum. Então a gente quer explicar um pouquinho. Esse aqui é um dos primeiros vídeos aí dessa série. Vou mostrar um desses procedimentos, depois a gente vai falar de outros procedimentos, vamos falar de parafuso, vamos falar do que é o procedimento que eles chamam de certo, vamos ver direitinho como que tudo isso funciona. O carro que a gente está hoje fazendo um teste aqui é o carro dos nossos mecânicos, é o carro do Murilão, está com equipamento de última geração que é o Sun 3D, e aqui a gente já tem uma noção de como que o carro dele está. Ok? Como que está esse carro aqui, o Matias? O que pode explicar o pessoal de casa entender o que quer dizer esses gráficos aqui? Como que está? Esses gráficos é o seguinte: esse aqui está medindo a dianteira, o eixo dianteiro. O eixo dianteiro, e está mostrando o quê? Pra gente que o caster está fora, está adiantado. Os o caster dois das rodas estão adiantados. O camber da roda dianteira direita também está fora. Não é muita coisa, mas está. Não é muita coisa, mas está. E convergência e divergência. Tudo isso, e a convergência e divergência também precisa ajustar? Precisa fazer o ajuste. A convergência e divergência é na articulação axial, Ok, isso é fácil, não precisa de ferramenta, isso nem nada do tipo, Tá, esse carro tem de fábrica algum parafuso para ajuste? Não. Não tem ajuste. Não tem ajuste. Então aqui eu teria que trabalhar na suspensão do carro, eu teria que trocar o componente, descobrir qual que é. Você, o Matias ou o Murilo, vocês podem, vem cá, chega vocês dois aqui, essa é a parte interessante. Vocês aqui, olhando aqui para o gráfico, já sabem qual peça que deve ser trocada? Nenhuma. Não dá para saber, Pode ser amortecedor, pode ser braço oscilante, ou pode ser o agregado mesmo. Pode ser o agregado, o monobloco, pode ser tudo. E aí, você, mecânico que gosta de encher a boca aí e falar na internet, ou às vezes em programa de TV, porque está errado, tem que fazer. Eu desafio qualquer mecânico do Brasil. A gente vai pegar um carro que tiver com um problema semelhante, eu desafio vocês a apontarem exatamente onde está esse problema desse carro. Ou um carro que a gente pegar depois. Você vai falar, troca essa peça que resolve. Ou você vai ficar em cima do carro do cliente falando, troca isso. Não resolveu, vamos trocar isso. Vamos ficar trocando peça para ver se resolve. Por isso é que foram desenvolvidas algumas ferramentas. Algumas ferramentas que permitem pequenas correções. Deixa eu mostrar para vocês, estou recebendo aqui o Adilson. Beleza, Adilson? Opa! O Adilson está aqui, veio do sul, mano? Tudo bem, vim de Santa Catarina, tudo bom, Santa Catarina, maravilha. Ele veio aqui, a gente está fazendo uma coisa, não está nada ensaiado aqui, tudo, ele está até com as coisas aqui, os manuais na mão. A gente gosta de fazer a coisa bem transparente, porque eu quero deixar claro para o pessoal que está acompanhando o vídeo agora, primeiro,
não é patrocinado isso, né? Não estou te pagando, você não está me pagando absolutamente nada para isso. O que eu quero é mostrar para as pessoas de casa a verdade. Esclarecimento. E os procedimentos que as pessoas podem escolher para fazer no carro delas, caso se encontrem numa situação dessa. Com certeza. Né? Estamos numa democracia. Exatamente. Então a gente vai mostrar os procedimentos que tem, até onde essa ferramenta é indicada para ir, né? Ela tem uma ok, fica à vontade, Adilson. Eu vejo que aqui... Esse é o que nós temos mais completo atualmente. Atualmente, já estão trabalhando em mais ferramentas, né? Ano que vem vão ter várias outras peças, principalmente para a parte traseira. Né? Então os carros vão sendo lançados e a gente vai atualizando. Entendi. Só que essa atualização demora, muitas vezes 3, 4 anos. Então, Você tem que desenvolver, testar. Desenvolver, são moldes, é bem complexo o assunto. Okay? E a gente vê que... O que eu vejo em muitas oficinas de alguns colegas é que eles têm a ferramenta, mas ela não é completa assim. Ela é uma ferramenta, parece que universal, básica. E eles aplicam em todos os carros. Isso está errado, né? Esse é um problema que ocorre, que, por exemplo, a questão principalmente do rolamento. Então a ferramenta tem acessórios que nós fomos desenvolvendo para você assim, não danificar esse equipamento, essa ou que o dano seja menor. Vamos conversar aqui o seguinte com vocês, turma. Olha, o seu carro bateu num buraco e sofreu ali uma deformação. Como que você vai corrigir isso? Com outra deformação. Sim. Né? Você vai trabalhar aquela deformação, voltando essa deformação que aconteceu para o original, ou tendo que provocar uma pequena deformação, que não é tão grande assim, né? Quando a gente fala 1 grau, dá para mostrar para o pessoal o que significa esse 1 grau? Eu trouxe um aparelhinho, se a gente puder estar do outro lado. Vamos lá, vou mostrar para vocês o que é 1 grau, galera, vamos lá. Vamos mostrar para a turma. Às vezes o pessoal fala, 1 grau, né? O que significa esse 1 grau? Tá bom. Entende, aqui simula uma... Olha, assim, aqui está 90 graus, eu vou zerar, né? Zerei. Sei. Nessa abertura aqui, se você puder pegar, tá? Ela está zerada, ok? Então eu vou começar a fazer a inclinação. Espera aí que ainda não encostou. Agora começou a encostar. Vai começar a alterar aqui a medida. Ó. A partir daí, pronto. Aqui isso. 1 grau. 1 grau. Só que o que acontece? Você pode perceber que a abertura vai aumentando. Tá? Então esse raio ele vai aumentando conforme a distância. Entendi. O 1 grau que você vê do eixo, porque o eixo está aqui, nesse ponto, é 5 décimos. Entendi. Tá? Então é 5 décimos de 1 milímetro essa inclinação. É isso que o equipamento volta no seu eixo. Volta ou às vezes desempena, É. ou em alguns casos, existem casos que você consegue uma correção menor do que essa, mas só de afrouxar os parafusos de fixação da manga de eixo, ali da suspensão, você afrouxa os parafusos, vem com o equipamento não fazendo força, só ajudando ele a encostar esses parafusos na posição de trabalho. Manualmente não tem como você fazer essa força, né? E claro, Alexandre, antes de se aplicar o equipamento de desempenho, esse é o último recurso. Então, claro que primeiro o alinhador vê toda a suspensão, troca embuchamento, pivô, ele vai ver todas as folgas. Se tem uma peça danificada, vai trocar a peça danificada, não é para substituir a peça danificada. Todo alinhador sabe disso. Aí eu volto no desafio. Galera, há pouco tempo eu mexi aqui num doblô. A gente ajudou uma ONG, da Cão Sem Dono. Um abraço pessoal da ONG que deve estar assistindo aí. Essa doblô, esse Fit doblô, a gente trocou a suspensão dela toda. Toda, amortecedor, tudo. Os coxins, tudo mais. Mesmo assim, a gente colocou aqui na maquininha, estava toda torta. É complexo o assunto, você não sabe onde exatamente, qual a peça que danificou. Depende da inclinação, como foi o buraco, se a roda estava torcida ou não, se o carro estava freado ou não. Aí o pessoal quer que você saia substituindo peças. Vamos trocar, porque o correto é substituir peças. Espera aí, sim, substituir peça que está realmente danificada. Visualmente, tem um amortecedor vazando, viu que ele está realmente amassado, torto, alguma coisa assim. Há um pivô que está com folga. Exato. Buchas de braço oscilante, bandeja, o jeito que o pessoal gosta de chamar.
tem que olhar tudo, até mesmo, né, Adilson? Eu já vi casos que resolvem aí um problema de cambagem ou até um caster, os parafusos do subchassi, do agregado. Sim. Está lá empenado, o cara vai lá, só substitui esses parafusos e resolve. Os parafusos do agregado, você não sabe se é nos parafusos na bandeja, no pivô, vamos supor que trocou tudo, então ainda tem cambagem. Você não sabe se é na suspensão, na coluna, nas molas, no agregado, na fixação. Então não tem como, não existe algo que tenha no carro que tenha essas medições, não existe isso. Muito difícil identificar. Olha, pessoal, não é tanta coisa que tem que mexer assim, tá vendo? Esse aqui é 1 grau. Agora, tem profissionais que utilizam esse equipamento de forma não recomendada, tá bom? Não recomendada. Aí eles vão trabalhar com o equipamento para tentar fazer um serviço que aí já é demais. É um dano geralmente de monobloco mesmo, um dano mais estrutural, claro, esse trabalho do pessoal que desempenha monobloco, chassi é fundamental. Eles trabalham com isso, tem equipamentos para isso, mesa alinhadora para isso. Tudo hidráulico, tá? É tudo puxado hidraulicamente, não tem como você ajustar sem ter essa força hidráulica. Se fosse assim, então a gente vai ter que encerrar. Até o pessoal fala para não voltar, não puxar e tal. Então bateu, era para jogar os carros tudo fora, né? Aí você compromete esse pessoal de monobloco, as ferramentas de funilaria, né? Tira todas as ferramentas do mercado. Inclusive eu li matérias que querem proibir o que você deve ou não fazer. Agora tem um detalhe, a montadora, parte das montadoras, ou até a maioria, não dá garantia. Garantia de suspensão? É mau uso, vai falar que é buraco, sempre buraco, assim, então, porque o carro sai lá novinho da concessionária, saiu da concessionária e bateu num buraco. E realmente não é culpa da marca, né, da concessionária, não é culpa e aí vai acontecer esse dano, como que vai resolver? Vai sair trocando as peças? Vai sair trocando tudo? Não vai. Tem muitas concessionárias que têm equipamento. Não é normal. Isso não é, o pessoal não comenta, mas é normal. Tem as ferramentas. Aquela questão toda. E tem que ter. Porque senão, como que a responsabilidade desse serviço é da oficina. É do alinhador. Do alinhador. Para a loja, né? Porque se não fizer a correção, deixar o carro bem, na geometria dele acertada, quando a gente fala de geometria, muita gente fala que é só alinhamento, mas é um conjunto de fatores aí, o que vai acontecer? O pneu do carro vai desgastar. Vai desgastar, né, Adilson? Vai desgastar de uma maneira irregular, vai comer mais de um lado do que do outro, né? Se tiver negativo, ela vai desgastar a banda interna aqui. Se tiver positivo, ela vai desgastar mais essa banda externa aqui. A maioria fica negativo, porque a suspensão, ela trabalha como uma alavanca. Então ela geralmente trabalha em média 5 graus. Você pode olhar esse carro assim, a inclinação. Então ela trabalha sobre uma alavanca, em média de 5 graus de inclinação, tá? E vai desgastando, vai pegando buraco, isso também não sai fácil. Não sai, a gente vê que esse carro tá pouca coisa, né, de que não sai fácil. Só que quando sai, muitas vezes você troca todas as peças básicas, que é embuchamento, bandeja, pivô, se tiver danificado naturalmente. E muitas vezes ainda está o problema. E você não tem como identificar onde é. Agora você vai levar no monobloco, desempenar o chassi 1 grau não tem jeito. Não tem quem consiga pagar isso. Exatamente. Né? Outra coisa, você está com meio grau, 1 grau com a suspensão, gasta R$3.000 para trocar, daqui 6 meses pode ser que tenha de novo. O Brasil não comporta a economia brasileira, as pessoas não comportam esse custo. Isso tem que ser falado também. Bom, eu tenho algumas dúvidas, eu acho que a maioria do pessoal que está acompanhando a gente tem algumas dúvidas sobre esse tipo de procedimento. E o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma série de perguntas aqui nessa conversa eu vou até posicionar a câmera num tripé, que eu vou ficar mais à vontade para conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes disso, Adilson, para esse carro não tem ferramenta ainda disponível para o eixo traseiro? Não. Ainda não, né? Então, se acontecer um problema no eixo traseiro, geralmente é a substituição, dependendo do que acontecer. Ou tem os colegas de profissão. Olha só. O YouTube é bem legal, tem muito amigo como Olha a hipocrisia, sente a hipocrisia. Vamos falar aqui tecnicamente, né? Não, vamos trocar o eixo. Está empenado, não tem ferramenta para ele? Mas não, tem muitos colegas que são artistas. Sim. São alinhadores que são artistas. Tem um menino lá em Mato Grosso que tem um canal também, que ele faz um monte de coisa lá. Ele tem os calços que são colocados, porque para conseguir
adequar aquela geometria do carro para uma condição de uso que não vai desgastar pneu nem comprometer a estabilidade. Então são artistas, né, que eles vão fazendo, mas não vão fazer loucura. Isso é feito há muitos anos, né? E volto a dizer, 1 grau, esse desempenho é ajuste fino. Ajuste fino. É muito pouco, entendeu? Para comprometer a suspensão, ela tem que ter flexibilidade. Você imagina se ela não tivesse, fosse tudo rígido, sem nenhuma flexibilidade. Se você pegasse um buraco, despedaçaria peças para todos os lados. Exatamente, se a peça fosse então, ela tão tem rígida assim, né? Flexibilidade, vai flexibilizar sempre no ponto mais frágil. O metal tem que ser flexível, isso é no carro todo, na deformação, colisão, tudo é programado para deformar. A asa do avião ela é flexível, porque se ela fosse rígida, ela quebraria em voo. Uma série de coisas, a gente vai entrar em resistência de material, o pessoal vai ficar meio complexo. Mas aqui, ó, o que é importante é dizer que existem soluções para os colegas que têm o equipamento. Aqui, ó, tem que ver se o seu equipamento é completo, porque aqui tem para vários tipos de carros, e aqui tem equipamento, tem acessórios que não é para trabalhar em cima do rolamento, não tem, Adilson? Tem, esse aqui, por exemplo, isso ajuda bastante. Ajuda muito, né? O cliente não... O próprio cliente final, ele vê quando você está bem equipado, ele se sente mais seguro. Você está dando um tratamento legal para o carro dele. E essas peças aqui, por exemplo, você evita de pegar ali no cubo direto, na roda ali no São acessórios que... São acessórios, tem vários aqui, tem esse aqui. É um outro acessório. Né? Tudo para a dianteira. Tem esse aqui, a parte de corte. É outro acessório que pega por aqui, não vai pegar diretamente na manga. Tá? Então, existe ferramenta. Aliás, perdão, pega na manga, não vai pegar diretamente no rolamento. Tá? Então tem mais aqui, tem vários. Aqui o equipamento completo tem vários. Tem mais uns 2 aqui. Sim, então, sim. Aqui só para questão de ilustrar mesmo, é um acessório para que vai trabalhar junto com esse equipamento aqui também. E ele vai permitir com que a fixação da ferramenta não seja diretamente ali no cubo de roda. Não quer dizer, pessoal, que não possa colocar no cubo de roda. Esse 1 grau vai tranquilo, né, Adilson? Vai tranquilinho, né? Depende do carro, do estado, do rolamento, do carro. Entendi. São muitas variáveis. Agora, sim, tem o alinhador, eu sugiro, né, sempre, o alinhador conversa com o cliente. Olha, a suspensão está com esse problema, nós podemos trocar todo o conjunto, não é garantia de êxito, ou podemos aplicar esse equipamento, e pode ser que ocorra um problema no rolamento. Sim. Ele pode tá tudo bem claro, chiando, né? ali. Ele não vai, o carro vai, a roda para um lado. Não, ele fica enclausurado. Tá? Mas isso realmente, até 1 grau, é muito raro acontecer. É muito raro. Mas se você conversa com o cliente, você deixa ele decidir. Não, eu quero trocar todas as peças. Troca tudo e mesmo não deu certo. Bom, aí eu não sei. Então vai agora vai levando para o próximo passo. Então agora vai para o desempenho de monobloco. Ou seja, é totalmente fora da realidade. Olha, gente, esse vídeo tem a intenção de ser o mais honesto possível com vocês. Cada um tira suas próprias conclusões. Vai ter gente nos comentários, que eu acho errado fazer isso, porque não é o carro dele que está na situação. Porque a hora que o seu carro estiver numa situação de desgaste de pneu por causa de camber, aí que você vê que não sabe de onde é o problema, né, o que empenou, o que saiu fora da medida, aí você vai procurar a solução sim. Então vamos parar com a hipocrisia, vamos tentar entender um pouquinho de um dos recursos que tem, que pode ser usado de forma correta, ok? Deixa eu colocar ali a câmera agora no tripé, eu quero bater um papo com a Adilson. Tá bom. Bom, pessoal, agora eu vou ficar mais tranquilo, quero ficar um pouquinho mais à vontade para conversar. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque acho que é muito importante você que é entusiasta, você que gosta de cuidar bem do seu carro e assiste esses programas aí, várias coisas na TV ou na internet. Eu vou colocar a minha opinião junto com o profissional que desenvolve esse equipamento há muitos anos. Então já são quantos anos já a empresa 27 tem? anos. São 27 anos já de... Na parte da cambagem. Na parte Estou há 31 anos no mercado, com ferramentas e por que eu vejo que essas ferramentas surgiram por causa de uma necessidade do mercado? Isso já era feito antes mesmo de existir essa ferramenta? Sim, eu desenvolvi ferramentas saca-bucha, eu fazia outros tipos de ferramentas com o meu primo, ele que era o grande mestre de desenvolvimento, eu acabei sendo
acompanhando ele. Mas na parte da cambagem, ele infelizmente faleceu, deu um ataque cardíaco nele, eu acabei continuando esse trabalho. Na parte da cambagem, eu que acabei fazendo, né? Então, o que acontece? Essa ferramenta, como quase todas as ferramentas, vem da dificuldade do mecânico. Isso aqui é difícil, nós temos que criar uma forma para isso. Então, o que o pessoal fazia? Eles tiravam a suspensão, também não se trocava as peças quando precisava, naturalmente. Sim. Mas quando ele não conseguia identificar onde era o problema, muitas vezes ele tirava a coluna, levava na prensa e ali ele fazia, com a experiência que dá muito serviço, ele ia naquela experiência desempenando. Então ele trabalhava basicamente no amortecedor? Basicamente no amortecedor, que é onde torre, geralmente, né, na torre, no conjunto torre com amortecedor. Que é onde geralmente o trabalho é feito, porque não dá para ficar... é onde ela vai conseguir trabalhar. E também empena, tá? A maioria. Também empena a suspensão ali, a torre empena também. Então a gente faz a correção ali. Agora você tem alterações muitas vezes na longarina, no parafuso do agregado. Depois eu vou te mostrar ali todos os pontos que podem ser, são muitos. São muitos. Né? Eu vejo que essas ferramentas, por exemplo, foram criadas para auxiliar o mecânico na parte de diagnóstico, mas eu vejo que muita gente pode interpretar como um atalho para não fazer o serviço que deveria ser feito, trocar a peça que tem que ser trocada e tudo mais. Mas não é um atalho, porque é mais vantajoso para a oficina mecânica. A maioria das oficinas mecânicas no Brasil ganham dinheiro vendendo peça. Essa é a realidade. Sim, ele vai ganhar mais trocando do que fazendo isso. Por exemplo, a cambagem. Então, muita gente está equivocada com algumas coisas. Claro, existem alçapões. Você sabe que existem vários alçapões no mercado que coloca aquela placa, alinhamento, R$50 e tal. O cara entra e aí, meu amigo, já era, condena o seu carro todo, fala que vai fazer geometria, que vai fazer um desempenho todo do seu carro e cobra fortuna. Na verdade, não é assim que as coisas funcionam. Você tem que pesquisar antes de sair aprovando qualquer serviço, né? Esse serviço, olha, dá menos lucro para o reparador do que sair substituindo peça. Isso começou a existir pelo fato de que a nossa população não tem como sair trocando um amortecedor por causa de 1 grau. Vamos resumir, né? Você vai trocar um amortecedor do seu carro que tem ação, que está funcionando bem por causa de 1 grau? Não vai, eu não vou trocar do meu carro. Mas esse 1 grau vai danificar meu amortecedor? Não vai danificar seu amortecedor. Não vai. E mesmo que diminua a vida útil dele, vamos pensar na pior das hipóteses, você teria que trocar ele de qualquer maneira. Sim, pois é. Para poder diminuir aquele 1 grau. Dá uma sobrevida. Dá uma sobrevida. Então vamos raciocinar, galera. Eu não estou aqui para defender nenhum tipo de procedimento, que a gente vai falar de outros procedimentos também. Eu lembro que quando eu comecei a aprender mecânica, eu trabalhei numa oficina de um amigo, que lá eles iam lá no amortecedor aí, com uma lima. Sim, eu vou mostrar ali depois, é mais um procedimento que o pessoal fazia antes. Eu levava na prensa, como eu falei, voltando àquele assunto que eu lembrei. Então, o pessoal colocava na prensa e desempenava no conjunto. Tá? Por quê? Porque muitas vezes ele não identificava e ele compensava ali. É certo ou errado? A decisão realmente é do alinhador, mas... Do alinhador em conjunto com o cliente. Com o cliente. Nossa ferramenta foi consagrada porque foi a forma mais efetiva, rápida, de se resolver esses problemas, que é mundial, não é só no Brasil. Tá? Então a ferramenta foi consagrada porque tem várias formas, a decisão sempre é do aplicador como fazer. Tá? Basicamente é isso, turma, né? Eu acho que é o bom senso. Não é um programa de TV, uma hora falar que pode fazer, não tenha medo, não se assuste com esse nome, né? Foi o mesmo programa de TV depois de alguns anos. Né? Sim, alguns anos, não sei quantos anos, mas aí vem de novo que na minha opinião a pressão da indústria, né? Porque o carro novo não está sendo vendido, não é comercializado como antigamente. E o que eles precisam vender? Autopeças. E quem que eles procuram? Formadores de opinião com grande alcance. E aí é o que eu entendi, não que seja o fato, de deixar claro para vocês, é o que eu pensei. Puxa vida, se não vende carro, vamos então vender peças. E como vender peças se na hora que chega no alinhamento eu levo meu carro, vamos levar na oficina tal. Levei na oficina. Arruma, né? Aí o cara chega lá no lugar de trocar um amortecedor, de trocar bandeja, pivô, ele vai lá, pega uma ferramentinha hidráulica e tic, 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 tá pronto o carro. Gostou da sonoplastia? Pois é, mais ou menos isso. Então, vamos parar de demonizar as coisas sem antes conhecer. Tudo tem limite. Essa ferramenta foi feita para trabalhar até um determinado limite. Ela vai além
ela vai além. Alguns profissionais, como eu já disse, são os artistas, né? Tem muitos artistas, a verdade é essa, pessoal, são profissionais que se adaptaram ao nosso mercado brasileiro. Não vamos ser hipócritas mais uma vez. Tem hora que você tem que usar calço, tem que colocar calço e suspensão traseira. Tem hora que você tem que mudar a mola do carro e colocar, porque o cara usa GNV. Tem carro que sofreu uma pancada e não tem como, o cara não tem condição nenhuma de sair trocando aqueles componentes, ele vai lá e compensa fazendo ali. Mesmo, eu já vi casos que tem o defeito, está nítido onde está o defeito, mas o cara não tem condição de trocar. Alexandre, olha, como é que pode? Você pega a peça, vai trocar e troca e depois não... Qual é a certeza de resolver o serviço mesmo trocando? Você tem certeza? Ou uma peça que está boa. Sabe a forma? Agora eu vou falar assim meio que definitivamente. Por que o pessoal não coloca regulagem? Voltam as regulagens dos carros. Produção mais rápida. Eu vou vender menos ferramenta, mas é a real. Por que eles não colocam então regulagem nos carros? O Gol tinha, né? Tinha o Gol, foi tirando e a pessoa fica sem saída. Porque coloca 2, 3 graus para cada lado, resolveu o problema. Eu não vou vender ferramenta, eu faço outra coisa. Eu crio outro equipamento, ou faço outra, ou vou para a parte traseira, ou crio outras alternativas. Entendeu? Mas aí o cliente ele acaba ficando... Não tem solução, tem todas essas variáveis que nós estamos falando e como é que funciona isso, entendeu? E critica a aplicação, como fazer. E não dá a garantia, isso que é o pior ainda, a garantia fica para os alinhadores. E querem ainda tirar as ferramentas do alinhador, é complicado, acaba indo, aí vai trocar mais peças. Se não consegue na pressão em mídia e tudo mais, eles querem começar a botar pressão de uma outra maneira, porque... A corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Sim, pois e quem é o mais fraco na situação toda? O profissional e o dono do carro, que sofre com isso. Mais uma vez, pessoal, antes de qualquer coisa, o Adilson topou fazer esse vídeo com a gente. Querendo ou não, o equipamento está sendo divulgado, né? Querendo ou não, acaba sendo uma divulgação do produto dele. Eu não estou recebendo R$1 em dinheiro, em absolutamente nada para fazer isso. Eu quero muito poder conversar com outros profissionais também da área. E o desafio está feito, tá? Não estou aqui afrontando nenhum profissional, não. Mas eu tenho um desafio com os profissionais que dizem que esse procedimento não pode ser feito. Eu gostaria, então, de convidar os senhores a fazer um diagnóstico exato de um carro com um problema de inclinação de roda, que não tem ajuste, que vocês falassem, troque tal peça que vai resolver. Eu gostaria muito de conhecer esse profissional. Eu queria saber se realmente tem esse cara no mercado, porque eu quero homenageá-lo. Eu quero fazer um vídeo exclusivo aqui homenageando a ele. Porque, na verdade, esse pouquinho que a gente vê aqui de deformidade aqui não dá para ver no olho. Não, só se o cara for uma máquina. Tiver laser no olho, alguma coisa desse tipo, não tem como. E sair trocando peça para ver se resolve também não é o correto, porque a gente fez isso. A gente pegou um carro, mais uma vez, está meio repetitivo o assunto, mas é bom frisar. Pegamos um carro, trocamos a suspensão dele todo, o braço oscilante, os amortecedores, tudo que está ali na parte de direção e suspensão, recebeu tudo novinho, mas mesmo assim o carro teve que ir, não só para precisar de usar essa ferramenta, mas teve que ir para um monobloco também, de tão ruim que estava. E aí, eu ia dar PT no carro, que era o que eles queriam na palestra, né? Não pode, deforma e tudo mais, não pode mais. O metal, uma vez deformado, não pode voltar. Então, galera, não dá. Depende da quantidade, é bem complexo o tema. Uma soma mas isso é usado, Alexandre. Eu tenho quase 80 mil equipamentos vendidos nesses anos. Já teve algum processo? Nenhum. Nunca teve nada? Não tem um. Porque eu lembro que teve aquele mecânico lá que inclusive usava o seu produto durante anos, trabalhou com o seu produto. Sim, e ele falando lá que vai morrer na estrada, botando terror nas pessoas. Ele usou 6 anos, né? Fez lá um artista, usou 6 anos o equipamento, né? Escondeu isso de todo mundo e começou a criticar, não sei por quê. Porque enquanto ele estava usando, estava bom. Isso vai dar assunto ainda para mais vídeo. Eu tenho certeza que esse assunto vai ter muitos comentários e eu quero numa outra oportunidade chamar o Adilson para tentar responder. Uma das dúvidas que eu acho que muita gente vai falar é do rolamento. Deu barulho no rolamento. Sim, alguns casos isso vai acontecer. Deu barulho? Troca o rolamento. Troca o rolamento ou vai trocar a suspensão toda? O que você prefere? Pôr a ferramenta, puxar um pouquinho e ter que trocar um rolamento ou trocar a suspensão toda? Se puxar até 1 grau, que é o que nós recomendamos, raramente dá um problema. É difícil, tá? É difícil ocorrer o problema. E se usar o acessório? Usar o acessório, aí é zero. Nesses que usarem,
não dá problema. Ó, Adilson, obrigado aí pelas dicas, eu acho que vai ser bem esclarecedor para o pessoal, é bom ouvir sempre o outro lado. Eu vou falar de outras tecnologias depois também, e isso aqui vai ser uma série especial, sobre geometria veicular no nosso canal, e a pessoa vai poder tirar a dúvida, tá? É assim mesmo, quer aprender? É vídeo longo, sem especulação, sem rabo preso, beleza? Do jeito que a gente vê na prática. Valorizem os profissionais da área de undercar, né, que são mecânicos especializados, que costumam pegar carros que realmente iriam para o lixo, se fosse pelo que é pregado aí pela mídia, né? Seriam para o lixo, e eles conseguem ideal, deixar. mas não é o real. O ideal, sempre a peça nova, tudo é realmente ótimo. Sim. Mas é inviável economicamente, né? Até mesmo porque em muitos casos se coloca uma peça nova e não resolve. Vamos fazer o seguinte, nós vamos então colocar o equipamento nesse carro e mostrar como que a gente consegue fazer aquela marcação vermelha ir para o verde sem muito esforço, beleza? Vamos mostrar ao pessoal como que faz? Vamos lá. Então, galera, bora lá. E aí, Murilo, vamos meter o ciborgão no seu carro aí? Agora vai ficar bom. Tá com medo? Tô não. O pessoal bota terror, você já viu, né? O seu carro não tem ferramenta para colocar na manga, ele vai direto aqui no cubo de roda, mas pelo pouquinho que tem para poder mexer, não vai ter problema algum. Aqui alguns acessórios do equipamento, ó. Tudo novinho, galera. Lembrando que não tem porquê eu estar defendendo esse equipamento de forma gratuita aí, por nenhum motivo, até porque nenhuma Hi-Torque tem esse equipamento. Sabia disso? Nenhuma Hi-Torque tem. Mas depois desse vídeo, depois dessa conversa, eu já penso em não ter problema algum em deixar as Hi-Torques serem equipadas com esse equipamento. Tudo vai depender de uma conversa entre o mecânico e o cliente. Se ele aprovar, vai ser feito o serviço sim no carro dele. Porque a partir do momento que eu vejo aqui na minha frente que o equipamento cumpre a sua função, sem trazer nenhum dano maior, não vejo por que não aplicar. Olha só a quantidade de componente que a gente tem numa suspensão, né? Olha só, nós temos o amortecedor, que é um dos principais itens aí que sofrem com pancadas, mas não é só o amortecedor. Nós temos aqui, ó, determinada pancada que o carro leva, que esse subchassis aqui, ó, o famoso agregado do carro, pode sofrer deformação. A gente estava falando mais cedo sobre os parafusos de fixação do subchassis ao monobloco. Existem casos que resolvem problemas do carro só de substituir o parafuso, né, Adilson? Exatamente. Existem. Pontos de fixação dos braços oscilantes, o próprio braço oscilante, né? Sim, a bandeja. As bandejas, né? Então, as longarinas. A própria longarina do carro. Interfere nessa medida, aqui nessa inclinação. Tem vários pontos. O embuchamento, as buchas, né, das bandejas. Agora me diz, onde está o problema aqui, Adilson? Você que é um cara da área, onde? O que eu posso trocar nesse carro para resolver esse problema? Visualmente. Depois de você verificar todo o embuchamento, inclusive... Tá só com marca, só a marca de trabalho, ela não cortou. Tá vendo ali aquela marquinha de trabalho dela, né? Inclusive, depois de você verificar todos esses pontos, e continuar a medida fora, realmente não tem onde você identificar. Não existe nenhum sensor em uma peça dessa que indique que ela... Até porque, voltamos sempre a dizer, 1 grau é muito pouco. A olho nu a pessoa não tem como identificar. Tem que ter exatamente o alinhamento. E um dado interessante, Alexandre, o pessoal acho que vai gostar. Cada 1 grau empenado, assim, com inclinação, dá de 4 a 6 metros de arrasto por quilômetro. Olha por só. isso que o pneu vai desgastando. Entendi. O pneu está fora, ele está fora do centro, então o atrito fica mais no canto. Quer dizer, esse pouquinho já é suficiente para poder destruir o pneu. Porque ele é bem pouquinho, ele é 5 décimos nessa inclinação, só que o pneu é alto. Entendi. Então, como a gente mostrou na ferramenta, né? Como mostrou na ferramenta, começa a abrir. Começa a abrir, e vai abrindo e vai... Ele vai abrindo e essa inclinação dá um reflexo ali no desgaste do pneu. Maravilha. Ô Adilson, tô vendo que já montaram aqui uma parte, né, da ferramenta, mas o que você está fazendo aí agora? Fala pro pessoal de casa o que está sendo feito aí agora. Bom, primeiramente eu coloquei a base, ok? É importante, eu vejo muitos alinhadores colocar, se ele vai empurrar, ele coloca só em cima, se ele vai puxar, ele coloca só um parafuso.
esse conjunto aqui é importante colocar os 4 parafusos. Distribuir a força. Distribuir a força no sistema inteiro. É a preguiça, na verdade, né? Uns colegas preguiçosos. O pessoal acaba na praticidade achando que está calçado, mas quando você prende, você amarra o conjunto. Sim. Então é bem importante o pessoal colocar, se for carro de 5 furos, coloca os 5 parafusos. 4, põe os 4. Ok. Então esse é um detalhe que eu queria mostrar. Outra inovação da nossa ferramenta, aproveitar e fazer um merchan aqui. Olha, maravilha. É o sistema dela. Antes a gente usava, era 2 alavancas, 2 válvulas, era meio complicado. Tinha que abrir um, fechar outra. Agora não, nós fizemos um sistema. Você recolhe. E aí você, quando vira aqui, ó, tá? Você já avança. Olha só, prática, então, né? ficou muito prático o equipamento. A própria quantidade que avança, tudo isso é calculado para poder o cliente fazer um trabalho tranquilo, ok? Ok. Então essa parte, outro detalhe, quando a maioria dos carros ficam negativos, então o pessoal usa esse prolongador, que você vai colocar o pistão e você vai empurrar, porque a alavanca, isso aqui trabalha em cima como uma alavanca, a alavanca vai levar para positivo, porque a maioria dos carros a grande maioria fica negativo. E em alguns casos, né, Adilson, a gente falou mais cedo, às vezes só de afrouxar os parafusos aqui e atuar com a ferramenta já... Entre 1/4 e meio grau o pessoal muitas vezes coloca aqui, e a ferramenta ajuda porque manualmente a pessoa não tem força para fazer. Então, praticamente você tira essa folga, já ganha, e aí aquele 3/4, meio grau você consegue puxar tranquilamente aqui com a ferramenta sem maiores danos. Uma maioria, ok? Show de bola. Então, aí aqui você usa, porque vai faltar curso. O pistão ele abre, ele tem um curso. Então, para fazer negativo, tem que usar o calço. Para fazer positivo, você vai abraçar o amortecedor sempre na parte mais superior possível. Aí não usa o calço. Sim. Aí vai bombando ela aqui a tela e vai puxar. Quando tiver positivo, tiver que levar para negativo. Então agora eu vou montar a ferramenta. Colocar a marca, né, na frente aqui. Outra coisa legal também para os alinhadores que já têm experiência, ele só deixa aqui escamoteável, com folga aqui, ele ganha tempo aqui, ó. Fica bem rápido de montar. Tem uns 15 anos que eu não faço isso, viu? Ah, tá desenferrujando então, né? E é bastante ferrugem, né? Gravado. Ó, outra coisa, pessoal, a ferramenta não está toda montada ainda. Sempre, isso é importante, eu vejo os vídeos, sempre vira a roda, gira, tanto faz o lado, tá? Que é importante você aproveitar as articulações do pivô, do braço, todas essas articulações, inclusive da homocinética aqui. Sim. Que isso, elas articulam até 6 graus, então é bem tranquilo. Só que, para evitar da transmissão ser empurrada, você vira ela para qualquer lado antes de fazer. Entendi. Quando estiver fazendo. Vamos lá, pessoal. A ferramenta está montada, ok? Aqui só encostada. E qual que é a ideia? Antes de proceder com qualquer força hidráulica, aí a gente quer fazer o seguinte: soltar os parafusos aqui, ó, e ver se existe possibilidade de ajuste só de soltar aqui, porque ele vai movimentar, né, Adilson? Em alguns casos pode acontecer, se for uma inclinação pequena, dá para ajustar. Como eu falei, de 1/4 a meio grau pode conseguir. Você consegue, tá? Depende do carro, depende da folga que tem aqui. Tá, bem pouquinho. Bem pouquinho, né? Tá? Mas já é um pouco a mais, é menos torção que você vai fazer. Ô Adilson, uma coisa que deve botar terror na cabeça das pessoas e dar um certo, né? Você fica vendo aqui uma ferramenta hidráulica ligada bem aqui no meio do amortecedor. Essa ferramenta vai estar fazendo a força toda nesse ponto do amortecedor? Fantástica essa pergunta, tá? Ele trabalha no princípio de Arquimedes. Me deu uma alavanca e um ponto de apoio que moverei o mundo. Então você tem uma força aqui de 10, 15% da força que está embaixo. Entendi. Então você faz uma força em cima, ele é só um ponto de apoio, não é um amortecedor que vai
Não é ele que vai inclinar. Inclusive, Alexandre, eu vou voltar aqui, nós vamos tirar as medidas desse amortecedor. Eu vou desmontar a ferramenta, colocar aquele aferidor que mede a cada 10º de grau, e nós vamos medir antes e vamos medir depois, para você ver que a inclinação do amortecedor não sofreu grandes danos. Isso nós vamos fazer. Isso ninguém fez, eu não vi ninguém fazer, porque o que bota é um terror. Fica parecendo que vai pegar o amortecedor e vai entortar ele. Vai entortar a haste do amortecedor. Aqui, na verdade, tá trabalhando esse conjunto no todo aqui, ó. Aqui, né? Tudo, né? O conjunto todo, né? Ele vai distribuir essa mínima inclinação no ponto mais frágil aqui, tá? Então, é muito pouco para você ter que trocar essa peça. Entendi. Volto a dizer, o pessoal é livre para trocar o conjunto. Só que se for muitas vezes numa longarina, ele vai trocar e vai ter que ir, segundo os especialistas, vai ter que ir fazer no monobloco para fazer esse ajuste fino. Esse ajuste fino, que é meio complicado. Outras pessoas, outra forma de fazer esse ajuste é muitas vezes o pessoal lima aqui e perde a garantia ali do amortecedor. Lima para poder fazer a abertura, para poder ganhar esse jogo aqui de fazer a cambagem. Outras vezes eu já vi carros e pessoas limando e fazendo um oblongo em cima para poder alterar esse ângulo de cambagem. Então são algumas das formas, várias formas que tem. Tá? O que eu vejo a mais prática, que vai custar menos aí pro cliente e mais rápida para o reparador, é essa ferramenta. Porque para eu conseguir trabalhar essa furação, vou ter que desmontar tudo, vou ter que soltar essa manga toda, trabalhar ali, usinar desbastar essa peça para conseguir esse ajuste. Então, a praticidade dessa ferramenta também é muito importante. Por isso que ela foi consagrada. E outros métodos foram sendo deixados de lado. Funciona, né? Vou deixar claro pro pessoal de casa, não quer usar essa ferramenta? Você pode fazer isso aqui, ó. Claro. O amortecedor já é mais velho, né, já acabou da garantia, você pode vir cá, fica aqui, vem cá, trabalha o amortecedor, você vai conseguir fazer esse ajuste também. Ou tem parafuso, né? O pessoal tem aqueles parafusos de ajuste que usa. Ele é mais fino que o original, mas não vai quebrar também. Não vai quebrar também, tem vários modelos. Um ponto do parafuso, fica uma coisa meio até eu falar assim, mas esse parafuso é um calço, com a vibração às vezes ele solta. Entendi. E tem que refazer o serviço. Esse é um ponto a se pensar. Entendi. Mas também é funcional, é bem visto também, tá? Então tem várias, a decisão sempre é naturalmente do alinhador junto com o seu cliente de como fazer isso, ok? Então acho que eu vou desmontar, Alexandre, para a gente medir a inclinação do amortecedor. Vamos fazer isso? Aí depois você edita. Legal, tá? Vamos fazer isso, vamos desmontar, tirar a ferramenta, vamos medir antes como que está o amortecedor ali, e depois que fizer o procedimento mostrar como o amortecedor ficou. Olha só, galera, essa ferramenta aqui, que para medir, é um nível, né, eletrônico, né? Isso, um nível americano, eletrônico. da Long Drake. Tá? E aqui você colocou nesse ponto aqui do amortecedor, tá 1.1, olha aí, galera, 1.1, se colocar no outro ponto dele também, será que vai dar a mesma coisa? Vamos ver aqui, também 1.1, então essa é a inclinação desse amortecedor agora? Exato, agora vamos fazer o trabalho, né? Ô Adilson, eu tô vendo que você tem uma ferramenta americana aí que é debochada, né? Eu quero uma ferramenta dessa. Eu já entrei no Amazon aqui, já vi, vou comprar. Acho que todo mundo que trabalha com geometria deveria ter um equipamento desse. Pra quê? Dá até pra aposentar a reguinha, não dá? Dá, com certeza. Porque a gente não coloca porque é importado e é uma peça cara, né? E tal, aí. Só lá fora deve custar mais de $100. Aqui no Brasil vai chegar por 1.000 e alguma coisa. Mas olha só, aqui, galera, ó, foi montado aqui o nível, foi zerado, ok? O que a gente vai fazer aqui agora? Afrouxar aqui os parafusos. Já afrouxou os parafusos? Já afrouxou os parafusos. Não vai ser feita nenhuma força ainda, além do que só a folga que tem aqui. E a gente vai então aplicar a ferramenta e ver quanto ela vai movimentar aqui só na folga do parafuso. Olha só. O que acontece? Ele afrouxou, eu já positivei ela, então ela já está toda encostada para positivo e zerei. Entendi, zerou ela toda positiva para a gente poder ver o que ela tem de... Agora nós vamos pôr a negativos para ver quanto tem de inclinação só aqui na folga do parafuso. Legal. Então eu vou inverter a bomba, está zerado. Inverteu. Ó, só de você... Ah não, ele porque tirou a tensão, né? Tirou a tensão. Tirou a tensão. Aí. E agora... Ó. Aqui já é o máximo que foi? Foi o máximo. Já. Agora o que aconteceu, o jogo, ele estava todo para
todo para positivo e foi agora todo para negativo. O contrário, estava todo negativo, agora foi todo para positivo. Entendi. Deu 1,7. Pode se considerar 1,2. Entendi. Então você tem 1 grau só na inclinação. Só nessa folga. Às vezes consegue ajustar. Muitas vezes consegue, que é Só aquilo que eu falei, de 1/4 a meio grau. Você viu que deu 1 grau aqui, 1 grau e pouco. Por quê? Quando ele está apertado, ele está no centro. Então você vai ter o meio grau para positivo, esse 1/4 a meio grau. Depende naturalmente do carro, é complexo. Entendi. Mas... E está sendo possível a gente fazer isso porque está usando esse digital. Agora, se fosse usar régua, não teria como o cara ficar só soltando os parafusos aqui e movimentando, mexendo. Né? Ele teria que ter a ferramenta para poder auxiliar ele. Sim. O cara vai achar que vai conseguir, aí o técnico vai achar só no braço, aí já não dá. Já fica complicado. Ele vai conseguir um pouquinho. Um pouquinho. E depois, como ele não tem o aferidor, aí ele vai ter que conferir no alinhamento. Entendi. Então, o que a gente pode fazer aqui agora? Já que aqui está no máximo, no máximo, a gente pode voltar com a roda para poder ver no equipamento. Eu acho que nós podemos apertar de volta e ver que a gente já tem o primeiro resultado. E vamos ver quanto você já resolveu. Legal, vamos fazer esse teste. Então aí a ferramenta já puxou, tirou a folga sem fazer o desempenho. Legal. Como é pouquinho ali, talvez não haja necessidade de fazer que maravilha. Na deformação plástica. Legal, okay? Vamos fazer isso então. Então, por favor, só apertar, senhores. Vamos apertar aí os parafusos. Apertadinho. É importante manter o parafuso original, né? Sim, com certeza. É legal também. Muito bem, pessoal. Então, montamos a roda, colocamos as cabeças aqui, né, os targets novamente, executamos o procedimento de conferência aqui no equipamento e olha só a surpresa. Olha o que aconteceu aí. Olha o camber. Tá praticamente zerado, né? Zerado. Aqui porque eu estou na frente do alvo aqui. Zerado. O caster também melhorou um pouquinho, né? O caster de cá ficou dentro. Aqui ficou dentro, estava fora. Aquele lá estava fora. Estava fora. Estava fora. Ah, tá. 4,35. O limite é 4,36, eu fui para 4,41. Legal. E o de cá? Tem que corrigir. Tem que corrigir ainda, mas só de mexer um pouquinho no ajuste, né? Mas o que a gente estava ajustando aqui, na verdade, é aqui, ó. E olha como que ficou, sem a necessidade de uma força, de entrar na zona plástica. Aqui o trabalho foi feito só na elástica, que a gente pode controlar, nas folgas. A gente pode dizer que foi feito só nas folgas dos componentes. Nem entrou nem em zona elástica, nem plástica, nem nada. Só de usar o equipamento para trabalhar com a folga dos componentes, a gente conseguiu acertar o carro. Não é bacana? Hein, Adilson? Esse carro foi muito fácil. Vamos pegar um carro mais difícil? Vamos lá. Vamos pegar um Paliozinho, que eu acho que ele está até com o eixo traseiro bichado, né? Também? O Matista até rindo aqui, aqui tá meio torto, não tá? Todo carro que coloca aqui, ele... Tá bem, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o Paliozinho, o Adilson tá aqui com a gente ainda, vamos ver o Paliozinho como que tá. Esse aqui, ó, essa onça que tá morta. O C4 você saiu no lucro, né, chefe? Alinhamento na faixa, eu vou descontar no salário, beleza? Olha lá, vamos pegar o Paliozinho e ver como é que ele tá. Muito bem, pessoal, o primeiro carro foi mais tranquilo, né? Vocês viram que só de folgar aí os parafusos já deu para usar a ferramenta para ajustar e conseguiu compensar. Só que no Paliozinho aqui a coisa está um pouquinho diferente, né? O alinhamento, para quem não sabe, começa pelas rodas traseiras. E o que a gente pode falar aqui pro pessoal, Matias? Aqui nós temos tá no limite, né? Tá, o camber tá no limite. Tá praticamente no limite o camber. Agora já a convergência já tá fora. E não tem ajuste de convergência lá atrás? Não tem. E por conta dessas medidas que estão fora, é só sair dela. Só essas medidas estão fora, faz com que o eixo traseiro esteja desalinhado em relação ao eixo dianteiro. Então a gente tem onde dá aquele problema de volante desalinhado também, né? Muita gente pensa que a parte de alinhamento do carro está no eixo dianteiro, mas o eixo traseiro é importante para o direcional, né? Meio que de lado, meio que torto. Caranguejando? Caranguejando. Então, turma, olha só. Então esse Paliozinho tá nessa configuração que vocês estão vendo aí, tudo no limite. E aqui, ó, tá fora. Só que para ajustar isso a gente vai precisar da ferramenta hidráulica. Então vou perguntar ao Adilson aqui, Adilson, para esse carro, nessa situação aí, a ferramenta pode ser aplicada? Pode. Vamos fazer a correção. E consegue corrigir? Vamos lá. Bora. Vou mostrar para vocês aí o procedimento, ver o que a gente consegue fazer. Ô Adilson, esse carrinho, né? Ele tem aqui as rodinhas e tudo mais. Eu posso levar ele para próximo do carro, né? Na hora que eu estou mexendo, né? Sim.
Tranquilo, mas eu vejo que são várias cores. Essas cores têm a ver com o que, basicamente? Bom, como você disse, a rodinha, para ele poder deslocar o equipamento, ele vai fazer um eixo traseiro, ele leva para a parte traseira, fica mais fácil, porque as peças são pesadas. E as cores que você pergunta são por linhas. Porque o que acontece? São muitas peças, para não ficar aquela coisa monocromática, uma cor só. Ele procurando, o mecânico procurando se é aquela numeração, é ou não é, só de ter a cor ele já encurta o caminho dele aí, né? Exatamente, então já tem as separações aqui para ele colocar aqui. Eu vi, ó, preta, vermelha, verde, amarelo, laranja, azul, né? A cinza. Né? Amarelo é Ford, vermelho é GM, essa aqui é Toyota. Toyota preta. Então você tem aqui Civic, Honda. Essa azul. A verde é Fiat, que é o que nós vamos utilizar. Vai utilizar ali agora a verde. Azul é a parte universal. A universal. Então é a cor da Garro, né? Isso. É a cor padrão. Exatamente. Legal. Então são as universais. Cinza, tem uma linha específica? Volkswagen. A Volkswagen. Tá? Então isso facilita. Na hora do técnico procurar a ferramenta, ele já vai pela cor, já encurta o caminho dele na hora do diagnóstico, né? Na hora da aplicação, né? Exato. Ele vai naturalmente decorar, mas até lá ele vai se encontrando com as cores. Isso ajuda bastante. Maravilha. Vamos lá, turma. Olha só. Sem a roda, agora. A gente vai trabalhar aqui, ó. Na parte... A cambagem está ok. A cambagem está ok. A cambagem está ok, né? O câmbio dos dois lados está legal. O que está fora aqui, Matias? A convergência e divergência da roda traseira. Ah, tá. Da traseira esquerda. Então a traseira esquerda precisa sair dessa parte vermelha e ficar nessa parte verde. Isso. Correto? Perfeitamente. Igual tá essa aqui, ó. Igual tá essa daqui. Tá retinho. Então, para isso, a gente vai usar aqui alguns adaptadores. O Adilson já está preparando aqui a ferramenta para conseguir trabalhar em cima desse movimento aqui, ó, desse ângulo aqui, ó. Não é inclinação assim, e sim aqui. Vou mostrar para vocês. O Adilson, basicamente, o que vai ter que ser feito aqui para mostrar ao pessoal de casa? Olha, você vê que ele tem um distanciamento no eixo aqui. Então nós vamos colocar a base, deitar ela, porque ele não vai fazer a cambagem. Inclusive a cambagem é feita por baixo com esses outros acessórios. Esses acessórios todos que estão aqui. Isso. Esse é para trabalhar a cambagem de Fiat, né? Sim, Fiat, exatamente. Só que a convergência, por essa formatação aqui da suspensão, nós vamos deitar ela e prender aqui. E ela vai fazer esse movimento, como é bem pouquinho, nós vamos tirar e ela vai mover nessa estrutura aqui. Entendi. Isso aqui vai ser coisa de 1, 2 milímetros. Bem pouquinho. Tá? Você não vai trocar o eixo por causa dessa pequena deformação. Ah, mas o pessoal quer que troque o eixo. Mas... A galera aí diz que não pode fazer esse trabalho não, que tem que trocar tudo, né? mas nesse caso desse carro aqui, um carro que custa 5 mil, 30% do custa valor 5 mil reais um carro desse. Eu vou trocar um eixo que custa 1.000 e cacetada, não adianta, né? Então nós vamos fazer essa correção usando a base. Vou pegar novamente a base ali. Maravilha, vamos lá. Algumas pessoas devem estar pensando, pô, DG, mas eu tenho que me preocupar com o alinhamento traseiro, né? Eu levo lá no meu mecânico há anos, ele só alinha a roda dianteira. Inclusive existem valas aí que só tem o alinhamento dianteiro. Ou quando quer alinhar traseiro, o cara põe o carro de ré, né? Mas, pessoal, essa parte, principalmente quando a gente fala de volante, né? De acerto do volante, muita gente se preocupa lá na frente em fazer ajuste, né, Adilson? E acaba o cara atrapalhando a quantidade que o carro consegue esterçar para um lado e para o outro, né? Sim, o direcional do carro é pela traseira. É pela traseira, né? Então esse negócio de volante torto, o pessoal fala bastante aí, eu tenho visto os vídeos. Você corrigir a traseira vai solucionar 90%. Entendi. Inclusive quando você tira o volante e recoloca ele tem um volume de esterçamento. Você altera, você tira do centro, então você vai deixar o carro esterçando mais para um lado do que do outro, fazendo. É um mascaramento de defeito, na verdade. O cara vai lá, mexe na frente, para ele não fazer o trabalho na traseira, ele vai lá e, para parecer que não está torto o volante, ele acaba comprometendo o tanto que esse volante pode... Eu respeito o trabalho do alinhador, que tem muita gente que faz assim. Eu respeito, né? Mas não... Ele acaba compensando na dianteira, mas acaba o carro, como disse, caranguejando. Ele realmente não fica definido. Esse é o eixo direcional. Da traseira. Da traseira, né? É muito importante isso, galera. Ó, tá vendo aqui, ó, esse 0,8 aqui? Nós vamos acertar isso e ajustar isso aqui também. Isso aqui é de vital importância para essa parte, tá? Vocês vão entender daqui a pouquinho.
Bom, o equipamento foi montado de uma maneira diferente agora, pessoal. Olha só que interessante. Aqui está usando a parte universal, porque não é só um trabalho, né? Não vai ser necessário mexer com camber. Aqui está trabalhando de uma outra maneira. A ferramenta universal foi montada aqui no eixo, tranquilo, foi montada aqui bonitinho. E agora a gente precisa corrigir essa pequena deformação que está aqui. O que vai ter que ser feito então, Adilson? Bom, ele está divergente, né? Então significa que essa roda está aberta, né? Convergente, divergente. Então ela está aberta, nós vamos puxar um pouquinho para levar ela para convergente. Entendi. Aí vai ser coisa de milímetro, né? É 1 milímetro, eu acredito que aqui vai resolver. Já vai ajustar. Legal. Então vamos puxar sempre a menos, né? Para garantir que não tenha que voltar. Mesmo que você passe, depois você pode fazer o inverso. Mas o ideal é sempre já acertar na primeira. E menos para mais, né? Sempre seja crescente. Né? Crescente, é melhor. Eu vou pedir para ele. Mais para dentro, aí. Ok? Aí deu. Beleza. Deu? Um tapinha. Soltar, vamos ver. Eu estou enferrujado, tem 15 anos que eu não mexo. Vocês me desculpem. Não, tranquilo. Um tapinha desse já será que é suficiente para ajustar? Eu acho que sim. É? Vamos Conferir ver, agora, 2 milímetros, né? Vamos medir, vamos fazer a menos, né? Menos assim, né? O mínimo possível. Bom, agora vamos desmontar o equipamento, montar a roda e entrar de novo com o alinhador, né? Com o equipamento de alinhamento e ver se resolveu esse problema. Muito bem. Foi aplicada então a ferramenta. Voltamos aqui com os alvos, né, os targets aí do equipamento, e olha só que maravilha. Olha como que ficou lindo. Olha aqui, ó, olha que maravilha. Centralizadinho, tudo bacana. Até mesmo esse valor de cima aqui ficou um pouquinho mais dentro da tolerância, né? Quer dizer, aqui eu tenho certeza que o eixo traseiro não vai influenciar no volante, tá? O volante vai ficar perfeito, o carro vai ficar no rumo correto aqui por causa do eixo traseiro. Agora a gente pode trabalhar tranquilamente no eixo dianteiro. Bom, pessoal, o que eu quis mostrar para vocês aqui, né? O vídeo vai ficando longo, né? O Adilson, é mostrar para vocês que essa ferramenta ela é importante para pequenos ajustes. Exato. Mas olha, tem histórico de vários profissionais que conseguem fazer ajustes ainda maiores, mas não é o recomendado pelo fabricante da ferramenta, até porque sobrecarrega o equipamento também, né? Se colocar muita força, não é feito para grandes correções assim, né? O hidráulico, ele vai fazer o serviço. Ele vai fazer, né? Só que o pessoal muitas vezes se perde no limite. No limite. Então a gente coloca um limite bem conservador para trabalhar com segurança, tá? Não compromete nem o equipamento, nem a peça do automóvel e permite um ajuste fino, tranquilo. Exatamente. E mais de 70% dos casos estão de 1 grau abaixo. Acima disso já é aquele dano que precisa realmente de um trabalho de funilaria, de monobloco, coisa do tipo, né? Agora os 70% são esses pequenos ajustes que a gente viu hoje aqui. Sim, esse ajuste fino é a maior parte dos veículos. Maravilha. Ó, Adilson, obrigado. Eu tenho certeza que vai ajudar muito profissional, vai ajudar inclusive no relacionamento aí de muito profissional com o cliente. Sim. E serviu para esclarecer as minhas dúvidas, as dúvidas da minha equipe e também eu ter a tranquilidade de recomendar esse procedimento nas franquias High Torque para quem quiser colocar esse equipamento. Obrigado, obrigado mesmo. É o seguinte, eu queria poder, se você me permite, claro. Nós vamos a partir desse ano começar a fazer curso na Garro de alinhamento completo e utilização das ferramentas. Então tá. Então ele vai aprender a utilizar a ferramenta, aprender a alinhar, quer dizer, aquele mecânico que não tem prática com esse tipo de serviço ou quer polir, né? Às vezes já é até um alinhador, né? Mas ele quer aperfeiçoar, ele vai ter um curso, vai poder fazer um curso com vocês. Exatamente. E também vamos supor, ele tem o equipamento parcial. Sim. Então nós vamos mostrar onde tudo que ele pode crescer profissionalmente, atender mais clientes, né? Quem compra o equipamento também, já existem os vídeos na página da internet, mas nós também vamos fazer um treinamento mais completo para o pessoal. Então nós vamos fazer esse trabalho, nós estamos fazendo um canal novo da Garro, a página da internet está sendo alterada e vai ter curso, isso tudo nós vamos anunciar na página. A partir daqui uns 10 dias a página vai ficar pronta
Então vai ampliar esse conhecimento aí. Ô chefe, muito obrigado, aprendi muito hoje. Obrigado, Martim. Confesso que eu também tinha as minhas limitações para entender o equipamento, mas hoje está sanado as dúvidas e uso sem nenhum problema. Obrigado, Alexandre. Galera, um abraço para vocês. Os comentários aí, eu gostaria que vocês comentassem, né? Quem já fez esse procedimento, né? Quem já teve sucesso, se aconteceu algum problema, comentem também, porque a gente quer ajudar a esclarecer. Eu acho que o próprio Adilson pode depois nos comentários tentar responder a galera. Pode ser assim? Se você me permitir, com certeza. Queremos ajudar, né? Esclarecer tudo. Maravilha. Um abraço para vocês e esse é o primeiro dos vídeos aí nessa série Undercar. Beleza? Um abração, até o próximo vídeo.